Primeiro estudo que a gente vai ver aqui, aí, o pessoal lá da Itália, publicado agora em 2021, no Jornal Europeu de Respiratória. Esse aqui é um estudo retrospectivo, tá bom? Um estudo com uma qualidade menor. Eles iniciavam aqui avaliando o paciente, né, fazendo uma avaliação clínica laboratorial do paciente. Pacientes que estavam com uma relação entre 300 e 200 eram mantidos em ar ambiente por 6 horas. Se a saturação mantinha estável, ele ia continuando. Se a saturação caía mais que 2%, eles começavam a fazer um controle utilizando gasometria. E aí eles partiam para uma máscara de Venturi de 50% e iam titulando para manter uma PO2 maior que 60. Aqueles pacientes que já chegavam, né, com uma relação menor que 200 e uma frequência menor que 30, sem dispneia, iam também, né, para a máscara de Venturi e titulavam para uma PO2 maior que 60. E para aqueles pacientes que já chegavam com relação menor que 200, uma frequência respiratória maior que 30 e dispneia, ou seja, esse paciente já chegava com uma pior oxigenação, taquipneia, esforço respiratório, eles já indicavam o CPAP na chegada. E aí era feito um CPAP de 10, com uma FO2 entre 40% e 60%. Se o paciente se manteve com uma relação PO2 e FO2 estável, né, não estava piorando essa relação PO2 e FO2, e uma frequência respiratória menor que 25, eles iam mantendo o CPAP, e a frequência respiratória ainda era menor que 30, mas mantinha uma PO2 maior que 60, eles também ainda consideravam manter esse CPAP. Porém, se a PO2 e FO2 piorava, frequência respiratória menor que 30 e PO2 caía abaixo de 60, aí eles já consideravam esse paciente para um critério de intubação. Tá? O que eles viram aqui no final é que desses pacientes que foram para o CPAP, né, esses pacientes de pior clínica e pior oxigenação, foram 64 pacientes para o CPAP. Desses 64, 4 morreram durante o CPAP, né? 7 desses pacientes foram para a UTI, 5 morreram e 2 acabaram se recuperando e tendo alta. Dos 64, 53 acabaram se recuperando com o CPAP. Então, eles consideram que eles tiveram um ótimo resultado com a utilização do CPAP nesses pacientes. Lembrando, isso aqui é um estudo retrospectivo, não é um estudo randomizado, controlado, é um estudo observacional. Bom? Esse aqui também é um estudo observacional, tá? Não foi um estudo randomizado, controlado. E que ele viu aqui, ó, taxa de intubação, né, nos pacientes que utilizavam estratégias de oxigenação não invasiva. E ele viu o quê? Que os pacientes que tinham relação melhor, ó, PO2 e FO2 de 200 a 300, ou seja, uma SARA leve, tinham taxas de intubação menor, que chegava ali em torno de 40%. Pacientes de SARA moderada, relação entre 100 e 200, chegavam com uma taxa de intubação maior, 60% de taxa de intubação desses pacientes. E os pacientes de SARA grave, relação PO2 e FO2 menor que 100, tinham uma taxa de intubação que chegava a quase 80%. Ou seja, o que os autores comentam? Que os pacientes que têm relação de moderada a grave, usar estratégias de oxigenação não invasiva, ou seja, oxigênio, alto fluxo, ventilação não invasiva, parece não ser uma boa estratégia, porque isso faz com que a maioria dos pacientes falhem e sejam intubados. Já para os pacientes de SARA leve, ao chegaram com uma taxa de intubação de 40%, parece que é aquele grupo de pacientes que a gente realmente pode tentar uma estratégia não invasiva. E aí eles fizeram uma outra análise, e eles viram que os pacientes que tinham mais risco, né, de serem intubados eram aqueles pacientes que tinham um SAPS maior que 33 e uma desidrogenase lática maior que 405. Tá bom? Então os pacientes com uma relação pior e eram mais graves pelo critério do SAPS-2 tinham maiores chances de ser intubados. E aí eles fizeram também uma análise entre os pacientes COVID e não COVID. Então eles pegaram e compararam um grupo de pacientes que eles já tinham ali, eram semelhantes, né, pacientes COVID, com os pacientes semelhantes que eles já tinham de uma outra amostra.
e compararam aí para ver como que era a taxa de intubação desses pacientes quando submetidos a essas terapias não invasivas. Olha o que eles viram, os pacientes COVID tinham uma taxa de intubação aí de torno de 60% quando utilizavam estratégias não invasivas, enquanto que os pacientes não COVID tinham uma taxa de intubação aí de aproximadamente 35% quando submetido a estratégias não invasivas. Então, parece que os pacientes COVID responderam pior às estratégias de oxigenação não invasiva, oxigênio convencional, fluxo, ventilação não invasiva. Bom? E aí a gente chega no estudo randomizado, controlado, né, que é o que a gente quer para saber mesmo se funciona, né? Quando a gente quer saber o efeito de uma intervenção, a gente precisa disso aqui, né, um estudo randomizado, controlado, que é o estudo NVOT aqui no caso. Bom, então esse aqui foi um estudo que comparou ventilação não invasiva usando o helmet com o catéter nasal de alto fluxo nos pacientes COVID, tá bom? Então, eles utilizavam aqui o helmet, que a gente está vendo na fotinha, um circuito duplo aí, né, no ventilador mecânico. Eles utilizavam uma PIP entre 10 e 12, pressão de suporte também entre 10 a 12, né, então a gente vê aí níveis mais altos de PIP e de pressão de suporte. FO2 era ajustada de acordo com a saturação, não tinha um nível ali pré-determinado de FO2 para ser utilizado, era de acordo com a saturação do paciente. Tá? E aí eles monitoravam esse paciente a cada 1 a 3 horas. Opa! Pulou tudo aqui. Então eles viam aqui a cada 1 a 3 horas. Eles avaliavam o quê? Relação PO2 e FO2, frequência respiratória, sinais de fadiga dos músculos respiratórios, nível de PCO2 desses pacientes e dispneia, e continuamente eles avaliavam aqui saturação, pressão arterial e frequência cardíaca. E aí, quando que eles consideravam intubação, né? Quando que esse paciente devia ser intubado? Então, piora ou uma dispneia insuportável, né? Então, se a dispneia do paciente ia piorando ou se ele sentia uma dispneia insuportável, falta de melhora na oxigenação, ou seja, não melhorava a oxigenação apesar de já instituída a terapia, instabilidade hemodinâmica, esse é um critério bastante importante que a gente no dia a dia acaba negligenciando bastante, né? A instabilidade hemodinâmica sempre está presente nos estudos de ventilação não invasiva, de terapias não invasivas. Fadiga respiratória persistente, né? Uso de músculo acessório, desconforto respiratório persistente mesmo após o início da terapia. Taquipneia persistente e piora neurológico, se o paciente ir piorando o nível de consciência, tá bom? E aí eu falei do grupo VNI, eu vou falar já do grupo que fez alto fluxo, tá? Para o nosso estudo aí, para o NVOT Trial, tá bom? Então, falei lá do grupo ventilação não invasiva e tinha o grupo do catéter nasal de alto fluxo. Como que era? Iniciava aí com 60 litros por minuto, né? Aquela velha recomendação de começar com o maior fluxo possível. A FO2 ajustava para uma saturação entre 92 e 98, temperatura entre 34 e 37 graus Celsius. E o desmame do fluxo, né? Lembrando que a gente sempre faz o desmame da FO2 primeiro, o desmame do fluxo começava quando o paciente tinha uma FO2 de 40% e conseguia tolerar uma frequência abaixo de 25, né? Quando ele mantinha uma frequência respiratória abaixo de 25. O desfecho primário aqui era de dias livres do suporte respiratório, né? Pacientes que conseguiam sair do suporte respiratório, quanto tempo eles ficavam livres do suporte respiratório aí. E aí a gente vê que não teve diferença, né? Ó, o grupo não invasiva com realmente 20 dias livre do suporte respiratório e para o grupo do alto fluxo 18 dias livre do suporte respiratório, um P de 0,26, não teve diferença entre os dois grupos aí no desfecho primário do estudo. No desfecho secundário aí já foi um pouco diferente, tá? O desfecho secundário era intubação. Então a gente vê que a intubação nos primeiros 28 dias. Aí a taxa de intubação do grupo que utilizou ventilação não invasiva com o helmet foi de 28% e do grupo que usou alto fluxo foi de 51%.
Tá? Então, a gente teve uma maior taxa de intubação aqui para os pacientes que utilizaram alto fluxo, tá? 28% versus 51%. E os dias livres de ventilação mecânica foram um pouco maiores aqui para o grupo Helmet, 28 versus 25. As causas de intubação desses pacientes. Para o grupo do alto fluxo, as principais causas foram hipoxemia e sinais de fadiga da musculatura respiratória, né, desconforto respiratório, além de dispneia e uma saturação menor que 90%. Já para o grupo do Helmet, as principais causas aqui foram hipoxemia, sinais de fadiga, dispneia e intolerância, mas comparados ao grupo alto fluxo foram menores, né? Com exceção da intolerância. Então, os pacientes no Helmet muitas vezes têm intolerância porque a gente já sabe que o alto fluxo é mais confortável. Os pacientes relatam maior tolerância, relatam maior conforto para a terapia com o catéter nasal de alto fluxo. Bom? Então, a gente vê aqui as curvas cumulativas das taxas de intubação nos primeiros 28 dias foi maior para os pacientes do alto fluxo do que comparado com a ventilação não invasiva no Helmet. Só voltando aqui, o que os autores discutem, né, o que a gente vê nesse estudo, que essas maiores taxas aqui de hipoxemia e sinais de fadiga são devido à falta de suporte que a gente consegue com o alto fluxo, né? Na ventilação não invasiva, a gente consegue, eles utilizaram lá entre 10 e 12 de PIP, 10 e 12 de suporte, então eles conseguiam corrigir melhor essa hipoxemia, pressurizando mais o paciente, né? E dando suporte inspiratório, tinha menor sinais de desconforto respiratório. Nesse outro estudo aqui, a gente teve 4 grupos e comparando, né, 3 que utilizavam terapias não invasivas, né, então a gente tem aqui, oxigenoterapia convencional, a gente tem alto fluxo, a gente tem ventilação não invasiva, e aqui a gente tem os pacientes que foram intubados, tá? Primeiro aqui falando, tá? Taxa de intubação. Então, os pacientes que tiveram maior taxa de intubação foi aqueles que receberam somente oxigenoterapia, depois 52% aqueles pacientes que utilizaram alto fluxo, e 49% pacientes que utilizaram ventilação não invasiva. Tá? Entre o alto fluxo e ventilação não invasiva não teve diferença significante, somente quando comparava com o grupo que recebeu apenas oxigenoterapia padrão. E aqui a gente está vendo a mortalidade. E aí veja que a mortalidade mais baixa foi para os pacientes que receberam apenas oxigenoterapia padrão, 18%, né? Para os pacientes de alto fluxo, mortalidade de 20%. Para os pacientes que estavam em ventilação invasiva, né? Para os pacientes que foram intubados, 25%. Lembrando que esses pacientes que eu estou mostrando aqui, né? Esses 18%, esses 20% foram os pacientes que não precisaram ser intubados. Os pacientes que já chegaram intubados, aí mortalidade 25%, e os pacientes que utilizaram VNI tiveram a maior mortalidade, 37%. Então veja, mesmo eles tendo uma taxa de intubação comparável ao alto fluxo, a mortalidade deles foi maior, 37% versus os 20% aqui, por exemplo, do alto fluxo. Então os pacientes sob VNI, apesar de não ter tido diferença aí na taxa de intubação, tiveram uma mortalidade bem maior, 17% maior em relação ao alto fluxo, tem um P de 0,16 aqui, tá bom? E repara que aqui, quando a gente fala da taxa de intubação, os 3 grupos essa taxa de intubação foi alta, né? Ficou aí próximo aí dos 50% aqui para o alto fluxo para a VNI e passou de 60% para quem só recebeu oxigênio. Tá? E aí, o que mais que eles trazem aqui para a gente? Ele fala assim, para aqueles pacientes que não necessitaram ser intubados, a taxa de mortalidade na UTI foi. Então, assim, para o grupo de pacientes que não evoluíram para intubação, o grupo que só usou oxigênio, a mortalidade foi de 10%, o grupo que utilizou alto fluxo foi 7%, e para o grupo que utilizou VNI foi 36%. Então, vê,
A taxa de mortalidade para os pacientes com VNI que foram intubados foi de 37%, e para aqueles com VNI que não precisaram ser intubados, ou seja, eles tiveram sucesso na ventilação não invasiva, a mortalidade foi 36%, muito maior que aqueles pacientes do alto fluxo, com só 7%, e bem maior também que os pacientes com só oxigênio padrão, que foi de 10%. Esse foi um dado que chamou aí bastante atenção, né? E a mortalidade do grupo VNI, tanto para quem teve que ser entubado quanto para quem teve sucesso na VNI, foi basicamente a mesma, 36% e 37%. Então, nesse estudo aqui, ele é uma subanálise, né, de um estudo prospectivo, né, o RISC-19-ICU, e que ele conclusões, né, que ele traz aqui, né? Um trial de catéter nasal de alto fluxo pareceu ser a estratégia de suporte respiratório inicial mais equilibrada, dada a taxa de intubação reduzida e a taxa de mortalidade em UTI comparável, né? Ou seja, o catéter nasal de alto fluxo teve a mesma taxa de intubação da VNI, só que a mortalidade da VNI foi muito maior que a do alto fluxo. Então parece que a estratégia mais equilibrada é o catéter nasal de alto fluxo, não a ventilação não invasiva. A oxigenoterapia e ventilação mecânica invasiva precoce representaram estratégias seguras de suporte respiratório inicial. Aqueles pacientes que chegaram na UTI sobre oxigenoterapia ou ventilação mecânica invasiva, a gente viu ali que tiveram taxas de mortalidade entre 18% e 25%. E os achados apresentados, em concordância com a literatura clássica na síndrome do desconforto respiratório agudo, que foi o que a gente viu lá no início, sugerem que a VNI deve ser evitada sempre que possível devido ao elevado risco de mortalidade na UTI. Bom, e aí o que muitos autores discutem a respeito disso é que a gente tem esse ciclo aqui, né, que é o ciclo de lesão pulmonar, onde a gente tem alguma lesão pulmonar inicial, isso leva lá aquele vazamento, né, aquele extravasamento capilar que leva ao edema pulmonar, e aí você tem piora da troca e da mecânica, isso leva ao aumento do drive respiratório, o que acarreta aí o mecanismo de PECILI, né, que é a lesão pulmonar autoinfligida pelo paciente, com maior volume corrente, pendeluft, aumento do swing da pressão esofágica, e parece que o que acontece é que o catéter nasal de alto fluxo consegue melhorar a troca gasosa e aí diminuir esse drive respiratório. Diminuindo o drive respiratório, a gente consegue diminuir esse swing da pressão esofágica, diminuir o volume corrente e assim evitando a PECILI e interrompendo esse ciclo de lesão pulmonar. Tá? Por outro lado, a VNI, ela consegue também essa melhora da mecânica, né? Só que se ela não conseguir melhorar esse drive respiratório, não conseguir diminuir o desconforto respiratório, o que acontece é que devido ao suporte, à pressão positiva da ventilação não invasiva, você pode ter um maior swing de pressão esofágica, maior volume corrente ainda, e aí você acaba aumentando essa PECILI e perpetuando esse ciclo de lesão pulmonar. Tá? Então, por isso que, se seu paciente não apresenta sinais de melhora logo no início da ventilação não invasiva, insistir no uso da não invasiva por horas, por dias, acaba piorando a lesão pulmonar que o seu paciente já tinha de base. Você acaba piorando, né, levando a mais PECILI, né, que é a lesão pulmonar autoinfligida pelo paciente.